Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, não é inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. Vou produzir agora uma discursiva para o concurso PM Tocantins ao vivo, mostrando para vocês o que deve ser colocado em todas as partes do texto, como organizar as ideias, mas antes vou passar algumas orientações importantes que constam lá no edital. Primeiro, a prova de redação valerá 30 pontos e ela vai consistir na produção de uma dissertação acerca de tema da atualidade que deve ser respondida em até 30 linhas. É aquele padrão que nós temos em provas de concursos. Podem ser cobrados diferentes temas dentro de atualidades que estão indicados no edital do concurso. Temos lá, inclusive, a delimitação desses eixos temáticos: segurança, meio ambiente, cidadania, tecnologia. Para essa prova discursiva, eu simulei um tema vinculado à segurança pública. Além disso, na prova redacional você encontrará a seguinte estrutura. É muito importante aqui essa orientação, porque muitos candidatos ainda não fizeram uma prova que foi organizada pela CESP e é uma banca muito específica. A prova de redação da CESP vem com a seguinte estrutura. Primeiro, fragmentos de textos motivadores. O que são esses fragmentos? São recortes que ela retira de notícias, artigos de opinião ligados ao assunto que ela problematiza na proposta. Depois desses fragmentos, que são pequenos parágrafos de texto, ela traz a proposta temática e, em seguida, os comandos. O que são os comandos? São os tópicos, aquilo que deve ser produzido na dissertação. Você tem que responder a esses tópicos. Só que não é somente responder aos tópicos. A gente vai ver aqui na produção de texto que eu vou fazer que deve haver uma articulação entre os três aspectos que são cobrados. Então vamos aqui à simulação de tema de uma prova discursiva. O eixo é sociedade, o assunto polícia e mídia. Sociedade também é segurança pública, se encaixa aqui nessa proposta. Primeiro texto motivador, temos aqui esse fragmento, falando sobre a exposição da violência pela mídia. E aqui uma orientação também válida para você que vai fazer esse concurso. Ao ler os textos motivadores, leia e releia com atenção, porque sempre que a gente faz uma releitura, a gente consegue extrair outras interpretações. E faça também, dentro dos textos motivadores, anotações. Você marca aquilo que é mais importante, porque isso vai fazer com que você consiga montar um repertório para produzir depois a discursiva. O outro texto motivador aqui dessa proposta também fala sobre o papel da mídia em relação à formação de opinião, à formação de imagens, de discursos e a relação dela com a segurança pública. Então a gente tem aqui os fragmentos de texto, 2 parágrafos curtos, isso sempre acontece nas provas da CESP. Em seguida ela vai trazer aqui a proposta temática. Nós temos o papel da imprensa na construção da imagem da polícia. Eu acho um tema muito pertinente para esse concurso, porque nós temos aqui duas relações. São relações importantes na sociedade, imprensa e polícia. A imprensa possui um papel relevante para um Estado democrático de direito, para a formação de opinião das pessoas, e também ela é responsável pela construção da imagem da polícia. O primeiro tópico dessa produção aqui, dessa proposta, discorra sobre o papel democrático e a relação entre imprensa e segurança pública. Isso tem que aparecer na minha resposta, isso tem que aparecer na minha produção de texto. Mas não é apenas responder aos comandos. A banca CESP tem exigido, nos últimos concursos, que você faça uma produção coesa, uma produção harmônica entre as partes. É necessário antes fazer uma contextualização do tema. Se a minha proposta temática é o papel da imprensa na construção da imagem da polícia, eu preciso colocar isso aqui na introdução. Eu faço uma introdução breve, no máximo 5 linhas é a minha sugestão, apenas contextualizando a proposta temática e depois eu vou desenvolver os tópicos. Então aqui na minha introdução, dando um espaço para o início do parágrafo, também é muito importante obedecer o início aqui, dar o espaço para iniciar o parágrafo e até o final da margem, porque isso conta pontos, é um aspecto textual que a banca avalia também. Eu vou iniciar aqui contextualizando que no Brasil a imprensa possui papel importante
na difusão de informações acerca ou sobre, né, enfim, da criminalidade. Assim como também, já trazendo isso aqui para a nossa discussão, trabalho da polícia. Polícia eu vou colocar com as iniciais em maiúscula para generalizar. Pode ser polícia militar, polícia civil e outras também que nós temos aqui. Continuando, contudo, eu vou utilizar aqui um conectivo. Vejam, contudo é um conectivo. Eu falei que a imprensa ela tem um papel muito importante para que sejam divulgadas aí as ações da polícia. Contudo, nós temos uma contradição aqui. Eu vou chegar então na imagem que a imprensa pode construir acerca da polícia. Contudo, se a abordagem dos veículos de comunicação for tendenciosa, pode impactar negativamente na imagem da instituição. Coloquei instituição para não repetir polícia. Isso aqui também é muito importante. Evitar a repetição de termos. Busca sinônimos. Então nós temos aqui uma introdução bastante objetiva. Eu faço a contextualização mostrando que a imprensa é importante para a difusão de informações acerca da criminalidade, como também do trabalho da polícia. E eu vou responder agora ao primeiro tópico, que é discorra sobre o papel democrático da imprensa e a sua relação com a segurança pública. Agora nós vamos responder ao primeiro tópico. Vou utilizar aqui um conectivo. Destaca-se, primeiramente, a relação entre a mídia e a segurança pública. Trouxe aqui o primeiro tópico, mostrando para o examinador que eu estou respondendo exatamente o que foi solicitado. A relação entre a mídia e a segurança pública. Sabe-se que o trabalho da imprensa em um Estado democrático é fundamental na concretização do princípio da liberdade de expressão. E esse princípio está consagrado na nossa Constituição Federal. Quando a gente coloca a Constituição, é importante porque nós estamos trazendo para a discussão algo que é relacionado, pertinente à discussão e mostra também domínio de conteúdo, consagrado na Constituição Federal. Nessa perspectiva, a imprensa contribui significativamente ao divulgar notícias e ações no contexto da segurança pública, que eu estou respondendo então ao primeiro comando, qual que é a relação dela com a segurança pública. E também ela vai acabar mediando a relação melhor comunicação
entre Estado e sociedade. Estado em letra maiúscula também, fiquem atentos, porque quando a gente fala em Estado, é o Estado-nação. E aqui eu tenho a resposta ao primeiro tópico. O segundo tópico, aborde sobre a construção da imagem midiática da polícia. Eu vou colocar aqui um conectivo que contrapõe todavia. Então, ela é importante para um Estado democrático, porque nós temos o princípio da liberdade de expressão, e além disso também ela media a relação, a comunicação entre Estado e sociedade. Porém, quando essa relação não é estabelecida com princípios éticos, nós temos problemas que vão ocasionar aí a imagem da polícia, a imagem negativa da polícia, que é o nosso segundo tópico. Ele pede aqui a construção da imagem midiática da polícia. Todavia, a mídia também... Eu coloquei mídia para não repetir imprensa, então eu estou usando aqui um sinônimo. A mídia também pode formar equivocadamente a imagem pública da polícia. Vou usar outro conectivo nesse sentido. A veiculação sensacionalista, também tendenciosa, em alguns noticiários, aqueles programas policiais, enfim, tendem a macular ou denigrir, né, enfim, toda a corporação. Além disso, há mais um argumento, mais um conectivo aqui além disso. Por conta do poder de alcance e a sua influência na opinião dos cidadãos, os fatos que são reportados pela imprensa acabam sendo repercutidos como verdades absolutas. E sem a possibilidade, né, porque a pessoa vai receber essa informação e achar que aquilo é verídico, de questionamento. Bem, então a gente respondeu ao segundo tópico, vamos ao último. Indique como deve ser pautada a relação entre imprensa e polícia. Aqui eu respondo uma dúvida que é muito recorrente, se eu preciso fazer conclusão na discursiva CESP. O último tópico já é um tópico conclusivo, vejam. A banca ela já coloca o último tópico para que você conclua o texto, indicando aí como deve ser essa relação. Então eu utilizo aqui um conectivo conclusivo. Portanto, considerando o papel, vamos fazer aqui a retomada, né, do tema, o papel decisivo da imprensa, né, ou dos meios de comunicação na representação da polícia é importante que seja estabelecida uma relação harmônica. Então aqui eu já vou responder o que foi proposto. Como deve ser a relação entre imprensa e polícia, uma relação harmônica. Nesse sentido, mais um conectivo para estabelecer aqui coesão. A cobertura midiática, ela deve ser pautada na ética
ética jornalística, os princípios éticos também da Constituição e no respeito pela veracidade dos fatos. E aqui eu trago aquela discussão que eu coloquei lá atrás, sensacionalismo, né, e tendenciosa, sem exageros e excessos. E ainda vou apontar aqui mais um argumento para finalizar. Dessa forma, a imprensa ela deve ser uma aliada na prestação de serviços e também na mediação entre polícia e sociedade. E eu finalizo a minha prova discursiva. Eu passei esse texto, eu fiz um rascunho, deu 26 linhas, depende aí muito do tamanho da letra de cada um. Mas eu consigo fazer aí nas 30 linhas tranquilamente. Vejam que eu tenho uma distribuição harmônica aqui na minha prova discursiva. Uma introdução com 5 linhas no máximo. Os parágrafos apresentam aí praticamente também a mesma quantidade de linhas. Procure fazer isso no seu texto. Antes, faça um rascunho. Utilize uma folha de rascunho para que você consiga fazer essa organização também. Vou fazer uma leitura bem rápida aqui. No Brasil, a imprensa possui um papel importante na difusão de informações acerca da criminalidade, do trabalho da polícia. Contudo, se a abordagem dos veículos de comunicação for tendenciosa, pode impactar negativamente na imagem da instituição. Destaca-se primeiramente a relação entre a mídia e a segurança pública. Sabe-se que o trabalho da imprensa em um Estado democrático é fundamental na concretização do princípio da liberdade de expressão, que está consagrado na Constituição Federal. Nessa perspectiva, a imprensa contribui significativamente ao divulgar notícias e ações no contexto da segurança pública, mediando a comunicação entre Estado e sociedade. Todavia, a mídia também pode formar equivocadamente a imagem pública da polícia. Nesse sentido, a veiculação sensacionalista e tendenciosa em alguns noticiários tende a macular toda a corporação. Além disso, por conta do poder de alcance e a sua influência na opinião dos cidadãos, os fatos reportados pela imprensa acabam sendo repercutidos como verdades absolutas e sem a possibilidade de questionamento. Portanto, considerando o papel decisivo dos meios de comunicação na representação da polícia, é importante que seja estabelecida uma relação harmônica. Nesse sentido, a cobertura midiática deve ser pautada na ética e no respeito pela veracidade dos fatos, sem exageros e excessos. Dessa forma, a imprensa deve ser uma aliada na prestação de serviços e na mediação entre polícia e sociedade. E aqui eu tenho uma discursiva padrão, uma discursiva modelo, com avaliação nota máxima, que atende aí a todos os critérios e quesitos cobrados pela banca CESP. Bem, essa prova discursiva é exclusiva do meu curso Redação Padrão PM Tocantins. É um curso em PDF, um guia completo para que você alcance uma excelente nota nessa etapa da prova. Ele conta com orientações sobre a estrutura, o perfil de abordagem da banca CESP, os critérios de correção, como você deve desenvolver a sua redação, também um projeto de texto para organizar suas ideias. Tem aqui discussões importantes, assuntos que você deve estudar, argumentos que você pode utilizar de acordo com cada tema. E o pote de ouro aqui são as redações inéditas, as discursivas inéditas que eu simulo, que podem aparecer lá na prova, com temas pertinentes. Temos aqui mais de 20 temas pertinentes às simulações. E além da simulação também você vai encontrar aqui o padrão de resposta, que já é a produção toda estruturada com avaliação nota máxima. E é um norte para que você consiga se preparar, seguindo aqui esses exemplos, esses argumentos, para uma possibilidade, uma variedade de temas. Faça como centenas de alunos em concursos anteriores que alcançaram notas altíssimas, foram aprovados, muitos conseguiram com o auxílio do meu curso. Entre agora em contato no link do WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários. Para vocês um forte abraço e até a próxima!